Senhoras e senhores vereadores, bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer à senhora presidente desta casa, a senhora vereadora Lucimar Panciona, a honrosa oportunidade aqui está para me dirigir a essa egrégia Casa de Legislação, como presidente da Associação de Ex-Combatentes do Brasil, Seção Jacareí. O assunto que eu vou falar é o Plano Diretor de Jacareí. No início desse ano, em virtude da situação que atravessava a nação brasileira, com problema de desemprego, violência urbana, corrupção, estagnação industrial e social, eu cogitei de fazer aqui na Câmara de Vereadores o primeiro Fórum de Estudos Avançados de Segurança Pública e Defesa Social, onde falariam todos os secretários do Executivo, representante da Câmara de Vereadores e representante de autarquia e instituições da cidade, Associação Comercial, OAB, arquitetos e também o Poder Judiciário. O objetivo era obter um diagnóstico da situação atual de Jacareí, para então se organizar um plano de trabalho de desenvolvimento social e também para obter um cadastro atualizado e um relatório geral com todos os participantes dos diversos sistemas que gerenciam o funcionamento da nossa cidade. Sendo esse cadastro, esse relatório posteriormente distribuído a todos os integrantes desse fórum. Ao estabelecer contato com os diversos palestrantes para iniciar a preparação das palestras, eu constatei que Jacareí não possui e nunca possuiu um plano diretor de desenvolvimento integrado, como determina a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 31, inciso 1º. O que existe é um plano de ordenamento territorial urbano, que trata basicamente de norma para ordenar a ocupação da cidade, não sendo, portanto, capaz de desenvolver coisa alguma, uma vez que regras são coisas imutáveis e não se modificam. Ao estudar o assunto, eu verifiquei que existe uma norma brasileira, a NBR 12267, que estabelece como se deve elaborar um plano diretor. Estava em andamento esses nossos estudos quando fomos surpreendidos com a greve dos caminhoneiros e que mostrou toda a nossa vulnerabilidade, a ponto de muitas cidades brasileiras ficarem desabastecidas e com graves problemas de segurança pública, parada de atividades escolares e de saúde. Nesse momento, eu pergunto aos senhores, quanto de combustível deve haver estocado na JTU, Jacareí Transportes Urbanos, para permitir o funcionamento da frota durante 30 dias? Quanto de botijão de gás é preciso estar nas distribuidoras para assegurar 30 dias de possibilidade de produzir alimento nas nossas casas? A mesma coisa pode se aplicar também quanto ao abastecimento de gênero de primeira necessidade. Não há realmente um conhecimento exato disso. Tudo está deixado para acontecer naturalmente. Foi então que o governo federal promulgou a Lei de Segurança Pública e Defesa Social, determinando que todos os municípios do Estado tenham o seu plano de segurança pública e defesa social, face aos problemas ocorridos no Rio de Janeiro. Considerando todos esses aspectos relacionados à questão pública, passei então a ver com clareza a importância de se elaborar um verdadeiro plano diretor, que coordene todas as atividades a serem realizadas no município. Procurei, assim, encontrar um modelo que mostrasse um sistema de desenvolvimento integrado, para que pudesse servir de padrão para a criação do plano diretor. E descobri que o ser humano é exatamente esse modelo. Nós temos sistemas respiratório, circulatório, digestório, sistema muscular, esquelético, cerebral,
que são absolutamente coordenados e que, ao longo da vida, vão se desenvolvendo através do crescimento biológico e através de prática e exercício que a gente vai fazendo para desenvolver o nosso corpo e a nossa mente, através de estudos. Então, eu distribuí uma documentação para os senhores aí e pediria que pudessem analisar exatamente isso que eu acabo de falar. Na segunda parte dos aspectos do planejamento, nós vamos observar uma comparação entre o ser humano e uma cidade. O ser humano, como nós sabemos, tem um aspecto físico, material, tem um aspecto mental, intelectual e tem um aspecto afetivo, emocional. Então, observe na segunda página essa comparação que nós estamos fazendo aí. Uso da moradia. É claro, tem que ser esse plano diretor territorial urbano que já existe ordenando a cidade. Alimentação seria o sistema de abastecimento da cidade. Água e excreção é o sistema de água e esgoto. Uso de energia que nós utilizamos naturalmente para alimentação, para transporte e para iluminação das nossas casas. Da mesma maneira, uma cidade tem que ter um plano, um sistema que coordene tudo isso. Higiene pessoal no ser humano é a parte de limpeza urbana. Locomoção é o sistema de transporte público. Cuidados com a saúde é o sistema de saúde. Trabalho é o sistema exatamente de trabalho da cidade, com a economia colaborativa. No aspecto intelectual, é mais fácil de se perceber. Educação do primeiro grau, educação do segundo grau, educação superior, educação informal, familiar, cultura e conhecimento, são aspectos que vão se equilibrando através de curso de qualidade de vida, sistema de ensino do Educa Mais, sistema de bibliotecas comunitárias, etc. No aspecto emocional, verificamos que o ser humano necessita ter uma satisfação através da sua autoestima, da sua autoconfiança, do seu autoconhecimento. Isso pode ser propiciado pela cidade através de um curso de qualidade de vida, que inclusive no momento está se iniciando na Escola de Gestão Pública, aqui de Jacareí. A parte de atividade de lazer é o sistema de lazer comunitário. Práticas esportivas são o sistema de campos de esportes e quadras. As disputas esportivas são as competições municipais. Estética pessoal é o sistema de paisagismo e urbanismo da nossa cidade. Festas e comemorações pessoais, aniversários, casamentos, encontros, enfim, é comemoração cívica com datas cívicas municipais. E a busca da nossa tranquilidade pessoal, familiar, é o sistema de segurança pública e defesa pessoal. Isso mostra exatamente a importância de se montar o sistema do plano diretor para permitir que sejam coordenados todos esses aspectos. Eu pediria agora que os senhores pegassem a folha relativa ao plano diretor para perceberem como é a estrutura de um plano diretor dentro dos termos da NBR 12.267. Esse plano diretor, como nós, seres humanos, é dividido em dois aspectos fundamentais. O ser humano tem um aspecto físico-material, mas nós também temos o nosso aspecto imaterial, a nossa mente, a nossa emoção, o nosso sentimento, algo que é imaterial e intangível, mas nós sabemos que existe. Então, ao se analisar o plano diretor, verificamos que nós temos aí a política de desenvolvimento territorial e urbano, que trata exatamente dos aspectos materiais, físicos. E nós verificamos aí os anexos de A até H, que devem ser organizados para prover o funcionamento desse aspecto material da cidade. Vemos também aí a política de desenvolvimento psicossocial, que vai cuidar exatamente desse aspecto imaterial,
que vai levar satisfação à pessoa através da atenção à educação, atenção à saúde, atenção à segurança, atenção à qualidade de vida, à assistência social, enfim, aspectos mais subjetivos da vida urbana, mas que de qualquer maneira são importantes e fundamentais. Porém, não basta apenas nós organizarmos esse plano. É preciso que ele seja integrado, é preciso que ele seja um aspecto setorial do plano maior, que é o plano diretor. Já existem diversos planos que estão elaborados. E eu até marquei aí, sublinhado embaixo, em negrito. Por exemplo, o próprio plano de gestão territorial e urbana já está pronto. O plano de mobilidade urbana, apesar de não ter sido votado ainda, é um plano muito bom que também está pronto. O plano de saúde é um ótimo plano existente e que está em funcionamento. Quanto ao plano de educação, apesar de existir fisicamente em termos de lei aprovada, ele lamentavelmente não é realmente um plano, porque ele não contém definições claras de funcionamento, responsabilidade e avaliação dele. Ele é quase que um discurso político que foi executado apenas para cumprir uma determinação federal e permitir que se receba recursos de verbas. É um plano que necessita ser atualizado dentro desse padrão estabelecido pela NBR, com diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores. Indicadores que vão permitir uma avaliação semestral, porque um plano diretor não pode, como o atual, que está sendo chamado plano diretor, sendo avaliado 10 anos depois da sua confecção. Então, há 10 anos atrás, foi elaborado esse chamado plano diretor, que na verdade é um plano de ordenamento territorial. Passados 10 anos, ele está sofrendo uma reavaliação. Porém, um verdadeiro plano diretor de desenvolvimento precisa passar por uma avaliação semestral, sintetizar o resultado, ser encaminhado aos órgãos executivos para você ajustar procedimentos e permitir que ele realmente cumpra a sua missão de desenvolvimento. Deste modo, se já querer completar a execução desse plano diretor, nós estaremos nos antecipando a fatos, porque algo concreto ocorre atualmente no nosso país. Nós temos uma situação instável e que não vai se resolver naturalmente. É preciso, como o Churchill falou depois da Segunda Guerra Mundial, eu só posso oferecer sangue, suor e lágrimas. Então, se a partir de hoje se começar uma administração a nível federal séria, vai se levar 10 anos para retornar à nossa situação de 2015. E, apesar de tudo, dentro de situações difíceis, no Brasil existem ilhas de excelência. Ilha de excelência porque aquele pessoal daquela área fez um planejamento estratégico e se antecipou a fatos. Por exemplo, quem já viajou para Gramado, no Rio Grande do Sul, percebe que lá é o segundo destino turístico do Brasil, 5 milhões de pessoas por ano. Mas não é apenas a cidade de Gramado, são as cidades periféricas, Nova Petrópolis, Garibaldi, Canelas, e tem mais ou menos quase que umas 20 cidades em volta. Cada uma delas tem cerca de 4 ou 5 atrações turísticas de caráter muito interessante mesmo, que levam essa população a ir visitar e conhecer aquela área. Isso é um exemplo de Gramado. Vindo para São Paulo, quem é que já viu falar da cidade de Marapuama? Marapuama fica perto de Barretos, na direção de São José do Rio Preto, por aí. É uma cidade, talvez, do tamanho de Santa Branca, 10, 20 mil habitantes. Porém, ela produz 80% dos limões do Brasil. O limão que a gente usa em qualquer aperitivo nosso aqui, vem de Marapuama. Então, lá não tem problema de desemprego. Lá a economia funciona naturalmente. Quem que ouviu falar de Águas de São Pedro? O segundo menor município do Brasil. E o segundo maior índice de desenvolvimento urbano.
Então, tamanho não é documento, ela é a segunda menor e é a segunda maior. E aqui por perto, eu, em 1990, me lembro que morava em São Sebastião e vinha aqui para o Vale do Paraíba fazer compra no Cira Atacadista. Quando eu olhava aquelas redondezas do Cira Atacadista, do outro lado, eu via um descampado sem nada. Bem, passou-se o tempo e nós temos ali o aquário e o Colinas logo atrás. Então, em 27 anos, aquilo criou uma vida nova. Fruto de quê? 2 legislações com o Emanuel na prefeitura e que deu continuidade através de seu sucessor, de mais 2 legislações. Em 16 anos, se mudou toda a estrutura de São José do Campos neste tocante, com as avenidas que cortam a cidade toda e todo o desenvolvimento da Urbanova e dessa área do aquário e Colinas. Então, um plano elaborado, ele, num prazo determinado, estabelece uma solução. Jacareí precisa, com urgência, superar essa situação. E, nesse momento, eu faço e concito aos nossos ilustres vereadores que, realmente, se possível, cada um pegue um aspecto desse plano diretor e procure fazer o que pode fazer. Cada um de nós tem uma responsabilidade com o nosso futuro e com o futuro da nossa terra. Dentro desse plano, que está contido o plano de segurança pública, existe um aspecto que é a qualidade de vida, uma palavra que é ainda desconhecida por todos nós. O plano de qualidade de vida pessoal, que leva a pessoa a descobrir o seu caminho, é substituído na cidade pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Com esse plano diretor, Jacareí vai encontrar sua rota. Eu quero, então, agradecer a nossa ilustre presidente da casa, nossa vereadora Lucimar Ponciano, essa minha oportunidade, e que Deus nos oriente e ajude, que a gente consiga, cada um de nós, fazer a nossa parte. Muito obrigado a todos.